Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aí para o nosso canal, né? E o conteúdo de hoje vai ser um conteúdo meio que uma ideia de proteção para nossa fé. A gente vai falar de basicamente 3 heresias que a gente sabe que vem lá de trás, né? E ainda hoje parece que ainda continua ali se expondo a muitas pessoas e de repente não se preparando. É possível, né, que ventos como este acabam levando aí muitos, né, a falência espiritual, né, ou a descrença, enfim. Então eu vou começar falando rapidamente para que a gente não se prolongue muito, né, da primeira heresia, que é o arianismo, né, que vem lá da Idade Média, né. O arianismo nada mais é do que aquela doutrina que não reconhece Cristo como Deus, não reconhece Cristo como uma divindade que está no Pai, né, o Pai eterno. Então, isso hoje nós temos, inclusive, religiões, né, instituições que ainda assim seguem uma determinada linha. A gente vai chegar lá. Mas, a princípio, o que o arianismo, né, que acredita, na verdade, que Cristo não tem uma divindade, mas que sim é uma criatura, apenas uma criatura, algo criado pelo Deus Pai, né? O que na verdade eles afirmam ali? Eu vou ler aqui para vocês, João capítulo 17, no versículo 5, diz assim, ó, eles se baseiam, na verdade, nisso aqui, né, para dizer que Jesus Cristo não é Deus, é apenas uma criatura, né, algo criado, um ser criado pelo Criador, né? Em tese não está tão errado, porém o erro está em não reconhecer a divindade que há em Cristo. Aí eles se prendem aqui, por exemplo, em João capítulo 17, versículo 5, eu vou ler aqui para vocês, ó. E agora, Pai, ou seja, Jesus Cristo falando, né? Pai, dá-me a tua glória, dá-me a tua... Em algumas versões vai estar presença, né? Mas as versões um pouco mais antigas vão ainda permanecer ali a palavra glória, né? Dá-me a tua glória, a mesma glória divina que eu tinha contigo, né, lá antes da criação do mundo. Então, o fato de Jesus Cristo se pronunciar dessa forma, né, a Deus Pai, eles acreditam então que Jesus Cristo apenas é uma criatura, um homem comum que viveu entre a gente. Tá? Heresia. Ou seja, a gente vai ver que esse próprio versículo, se a gente pegar todo o enredo, todo o contexto, já mostra que Cristo é uma criação de Deus, porém não aqui da terra, mas o próprio versículo fala que ele já estava na criação ele já estava com o Pai antes da criação do mundo. Vamos olhar de novo o versículo, olha só. E agora, Pai, dá-me a tua glória, a mesma glória divina que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Ou seja, Cristo já era no Pai antes da criação do universo, né? Isso já mostra uma certa divindade, e para não ficar só nisso aqui, eu vou trazer também todo o complemento, né, que vai estar relatado ali em Isaías, no capítulo 42, versículo 8, onde vai dizer que o próprio Deus, o próprio Senhor, não compartilha da glória dele com ninguém. Isaías 42 é um contexto, né, em que o profeta começa a se dirigir ao povo de Israel que está cativo lá durante o exílio babilônico, né? E ali, obviamente, o povo vai ter muito contato com outros possíveis deuses falsos, né? Cujo local ali adorava, né? Então, Isaías entra com essa palavra aqui, ó, Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor, o próprio Senhor, na verdade, falando por meio do profeta, né? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a nenhum outro Deus, né? Ou seja,
não existe ninguém que possa ser capaz de ter a glória de Deus Pai para ele mesmo. Deus ele não compartilha a glória dele com ninguém. Porém, a gente vai ver lá em João, né, no capítulo 17, versículo 5, que o próprio Jesus fala que essa glória, ele pede naquela oração sacerdotal, né, Jesus ele pede ao Pai a glória de Deus, aquela que ele já tinha dado para Jesus antes da criação do mundo. Ou seja, para ter a glória de Deus, precisa ser da mesma essência de Deus. Então, é uma heresia, sim, a gente tem que estar preparado para isso. Está por terra aqui jogado o arianismo. Uma outra heresia é o unicismo, que parece não ter muito, nada ali, parece ser muito sutil, nada nocivo, mas é um perigo também. O unicismo nada mais é do que a heresia que acredita de fato que somente Cristo é o próprio Deus, Só existe um Deus, que é o próprio Jesus. Ou seja, Deus estava no céu, aí ele saiu do céu e veio para a terra em forma de um homem, que é o próprio Cristo. Então eles acreditam dessa forma. E depois Deus, o próprio Deus, que é Cristo, volta para o céu. O próprio Deus morre, então enfim. O unicismo ele vai se basear aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 6. Eles vão, dentro da própria Bíblia, eles se prendem a esse versículo isolado para tentar provar ali a unicidade de Deus. E lá em Efésios capítulo 4, versículo 6, está escrito assim, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E, na verdade, se a gente for ler todo o contexto, não é bem isso que o apóstolo Paulo está falando. Bom, a gente tem diversas formas ali de tentar refutar isso. Uma delas é, se Deus é o próprio Jesus, ou Jesus é o próprio Deus, não existe como ter conflito entre essas duas personalidades. O conflito que eu digo é, por exemplo, Cristo, ele tem a vontade dele, porém, ele fala lá em... Deixa eu ver aqui o versículo. João capítulo 6, versículo 38, ele fala assim, porque eu desci do céu, Jesus falando, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, se Jesus é o próprio Deus, é o próprio Pai, como é que ele tem a vontade dele e a vontade do Pai? Ou seja, se é uma pessoa só, com duas vontades, psicologicamente falando, só pode ser um desequilibrado. Então, não há essa possibilidade. Então, apenas com esse versículo de João 6, 38, já mostra uma certa incoerência, em dizer que só existe o próprio Cristo como Deus. Não, fica muito claro. Ele, por exemplo, no Getsemane, ele fala, Senhor, ele ora ao Pai, se possível, afasta de mim, se for possível, se possível for, afasta de mim esse cálice. Para quem que ele está falando? É com ele mesmo ali? A gente pode também se apegar à questão da propiciação. Se só existe ele como Deus, por que ele veio e morreu por todos os nossos pecados, uma vez que a propiciação, ou seja, Cristo morrer no lugar de um cordeiro, que seria a ideia de, através da morte desse cordeiro, todos os pecados forem pagos da própria humanidade, Então, se essa é a função, pagar por meio da morte de um cordeiro o pecado da humanidade, quando paga para alguém. Então, o pecado foi pago, a morte de Cristo, como cordeiro, foi pago, oferecido a quem? O sacrifício de Jesus ali na cruz foi oferecido a quem? Ao Pai. A gente sabe que foi oferecido ao Pai. O Pai enviou o Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Ou seja, a morte de Cristo foi um sacrifício para que nós tivéssemos a ligação direta com Deus. Por isso o véu do templo se rasgou, para que a gente tivesse acesso ao santíssimo lugar que somente o sumo sacerdote tinha acesso. Ou seja, isso é uma prova de que, de fato, tem o Deus Pai e tem o Deus Filho. Beleza? Então, está por terra também o unicismo. E a última
né, seria o unitarismo, que é achar que somente o Deus Pai é o eterno e o único Deus sem a presença de Cristo. Ou seja, também acreditar que agora o Cristo não é só ele o Deus, mas ele, na verdade, ele não é nada. É apenas um profeta, um Messias. Então, tem aí a heresia do unitarismo. Normalmente, atualmente, quem vem seguindo o unitarismo são as Testemunhas de Jeová, né, uma delas. Então, eles se prendem muito à questão aí de que somente Deus, né, é Deus, fora e desconsidera totalmente ali a essência, a divindade de Cristo no Pai. E para isso a gente pode trabalhar o mesmo contexto, né, do arianismo, que está aqui em João capítulo 17, porém a gente precisa se embasar com o versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler aqui, né, para ficar mais tranquilo. Depois vocês, claro, podem acompanhar na Bíblia de vocês. Tá assim, ó. Pai, chegou a hora. Isso aqui é uma oração sacerdotal de Cristo, ele orando ao Pai. Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho. A gente já poderia parar aqui. Natureza divina. Só quem tem natureza divina é Deus, obviamente, né? Mas vamos continuar. João capítulo 17, versículo 1 até o 5. Né? Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Ou seja, a fim de que ele, o Pai, revele, a fim de que o Filho revele a tua natureza gloriosa. Né? Ou seja, a fim de que o próprio Filho revele Deus. É lindo, esse versículo é maravilhoso. Versículo 2: pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna. E todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me a tua presença e a mesma aquela glória divina que eu tinha contigo antes da criação do mundo. Ou seja, como Jesus Cristo não é Deus, se ele pôde ter a glória de Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Né? Então, a gente joga por terra o unitarismo, que é a heresia que afirma que Jesus Cristo não é Deus, mas sim, com todo esse enredo de João capítulo 17, do 1 ao 5, a gente consegue provar que Jesus Cristo tem a mesma essência do Pai nele. Tá? E aí eu vou terminar o vídeo, obviamente, deixando aqui Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui alertando, né, para que a gente tome cuidado com ventos de heresias. E para isso, para que a gente tome cuidado, é importante que a gente sempre venha estar pautado na palavra de Deus. Eu espero que eu tenha servido de bênção para a sua vida. É isso, gente. Fica com Deus. Um forte abraço.